Olá, povo de Deus! Hoje a gente vai conversar sobre algo muito profundo, real e que talvez esteja acontecendo com você, sem que você até perceba. E para isso, vamos começar com uma pergunta, porque quando nós fazemos perguntas e nós paramos para responder, algo dentro de nós move sem a gente perceber. Até que rimou, né? Então vamos lá. Você já parou para pensar que às vezes essa força toda que você carrega, essa disposição de resolver tudo, aguentar tudo e dar conta de todos, pode estar te adoecendo? Ah, eu já passei muito por isso. E agora nós vamos para o nosso último vídeo narrado sobre o filme, o que? A história da Madame C.J. Walker. Nesse filme hoje nós vamos refletir sobre as duas mulheres que estão ali nesse filme, que é a Madame Walker e também a Edie Monroe. E que são duas mulheres determinadas e cheias de dor, que mostram exatamente o que acontece quando a gente transforma feridas em combustível. Sim, ferida pode ser combustível, pode ser energia, mas adoece, mas prejudica, mas acontece tanta coisa no final, porque não se cuida da alma. Então vamos ver isso mais de perto e vamos assim ver se alguma dessas mulheres tem alguma coisa a falar conosco. Então, olha, nós temos aqui nesse filme duas mulheres negras, duas trajetórias de sucesso e dois caminhos de dor invisível. A Madame C.J. Walker e Edie Monroe não foram apenas rivais, elas foram espelhos uma da outra. E talvez seja espelho de nós. Agora eu só quero fazer uma ressalva que o filme, eles têm que dramatizar, eles têm que realmente fazer algo que nos cative. Na história real não foi bem assim. Edie Monroe não foi assim tão essa rival, tá? Da Madame. E Madame também lá no pelo menos não foi comprovado que ela roubou fórmula nenhuma. Mas o nosso foco aqui é em cima do filme. Então vamos focar nessas duas mulheres com base no que o filme trouxe para nós. Então nós vemos as duas elas lutam para se proteger. Então Edie e Madame vivem na mesma época. Inclusive, também Edie foi uma das milionárias da época, tá? Então, ambas criaram produtos para empoderar mulheres negras, para realmente levar as mulheres negras a ter um cuidado especial. E ambas, tanto Edie como a Madame, elas romperam com os padrões de submissão, né? Mas o que as separava não era o visível, não eram que elas da mesma classe, não eram que elas tinham as mesmas dores aparentemente, mas era algo invisível. Edie, ela se apoiava no quê? Na armadura da imagem. Ela tinha a pele mais clara, ela era filha de um homem branco e com uma mulher negra, provavelmente escrava naquela época. Então, ela teve acesso à elegância, à beleza, a estudo. Na vida real, ela fez até faculdade de química para poder desenvolver a fórmula do cabelo lá, do produto de cabelo. Então, ela tinha uma força vinda da aparência. E a sua estratégia era manter o poder e parecer superior. No filme, não mostra tanto a parte intelectual, mas mostra mais a estratégia dela de se achar superior mediante a aparência. E ela usava essa imagem como o quê? Como proteção. Então, hoje, nós vemos tantas mulheres usando a imagem como proteção. E lá no íntimo é uma fragilidade pura. Porque veja só, Edie, quanto mais ameaçada, como ela ficava? Mais endurecida, mais fragilizada, mais querendo se vingar. E como sua dor? A sua dor ficava lá sendo cutucada, porque ela acreditava que só havia espaço para uma mulher no topo.
E essa mulher precisava parecer perfeita. Então, amados, não é assim. Existe oportunidade para todos, sabe? Muitas vezes a gente tem receio de compartilhar algo bom porque acha que nós temos que ficar só com aquilo. Pelo contrário, quando nós distribuímos, nós transbordamos, nós fazemos o quê? Nós fazemos retornar para nós mesmos. E agora, e a Madam? A Madam, ela já tinha a armadura do sacrifício. Enquanto Ed tinha a armadura da imagem, a Madam tinha a armadura do sacrifício. Inclusive, até o corpo. Você sabia que o corpo, a forma que ele é delineado, ele também revela quais as armaduras que nós usamos? Então, a Madam, ela tinha um corpo que lembrava mais uma armadura no sentido de sacrifício, no sentido de se colocar, de lutar, de ir lá, batalhar, mas de colocar suas emoções debaixo do tapete e não olhar para ela. Então, ela tinha assim, comparando com Ed, ela tinha uma pele mais escura, ela era filha de ex-escravos, ela era viúva, estava no segundo casamento, não tinha educação formal, ela perdeu os pais por volta de 7 anos, Ed ainda tinha a presença da mãe até essa fase adulta. Então, a Madam, ela veio com muita força para lutar na vida. Trabalhou incansavelmente, ela rompeu barreiras e criou um império de beleza. Mas sua armadura qual que era? Vamos lembrar? Era o trabalho. Amadas, o trabalho também é uma estratégia de autoproteção. O trabalho é uma forma também de eu me jogar tanto nele para não ter contato com o meu interior. Tá? E aqui ela o que? Ela se joga no trabalho e quanto mais ela se doa, mais ela produzia mesmo. E a sua dor? Tinha dor envolvida aí. Acreditava que precisava vencer, custasse o que custasse, porque ela necessitava de autovalor, ela precisava ser valorizada, ela precisava que ela saísse daquela dor interna por meio do que forma as pessoas iam olhar para ela. E nós vemos ali uma rivalidade entre Ed e Madam. Veja, é uma rivalidade ou é um reflexo? Que será? Eram mulheres tentando sobreviver com a mesma ferramenta que tinham, tá? Mas a rivalidade entre elas revela algo que atravessa muito de nós. Quantas vezes nós vemos outra mulher se destacando e ali nós ficamos inquietas? Quantas vezes nós estamos falando de outras mulheres? Amados, como as mulheres têm uma tendência de falar de outra mulher. Perdem o tempo mais precioso. Quando a palavra de Deus nos diz para nós para nós remirmos o tempo, é saber o que nós vamos conversar também. Sabe? Então, quantas vezes fica falando, fica se comparando, fica vendo. Isso tudo acaba sendo também um reflexo do que tá das dores no nosso interior, tá? Quantas vezes assim até brigam com outras mulheres, mas isso na verdade há uma briga com uma parte de nós que se sente insuficiente. Quando a gente está falando muito da outra, significa que nós estamos falando de uma parte de nós que se sente insuficiente. Então, comece a prestar atenção no que você fala, com o que você se compara, o que você olha e se sente incomodada, porque isso pode ser um reflexo, tá? E o que nós vemos também aqui? Que no final, a gente vê a Madam, ela dizendo no filme, né, que ela roubou a fórmula dela. E ela fala isso, ela confessa isso para Ed num momento onde ela está fragilizada. E ela confessa de uma forma leve assim, de uma forma, ela sabe que ela tem poucos dias de vida e ela confessa de uma forma de
aceitação. E ela diz para Ed, olha, se você me processar, você vai fazer várias mulheres perderem o emprego, perderem a oportunidade. Mas quando a gente vê no filme a Madame afirmando que roubou a fórmula de Ed, é um choque, não é? Porque parece que perde o brilho das coisas, né? Então, parece que aquilo que a gente, né, ficou ali vislumbrando, mas ali realmente houve o confronto com uma verdade. E ela tira um peso e deixa aquele peso cair no chão. Então, a Madame tira esse peso das costas dela, porque era um peso também isso. E sabe, eu vejo que essa frase não diminuiu a trajetória, mas humanizou a Madame. Mostra o quanto a fome por reconhecimento nos leva além dos nossos próprios limites. Ela, sim, ela pegou a fórmula e ela melhorou a fórmula, mas ela pegou a base da fórmula. Também isso não foi correto. Mas vocês percebem, quando a fome do reconhecimento vem, como pode ultrapassar os limites e os valores? Mas é interessante que mesmo a Amada não tendo conhecimento, ela foi o quê? Testando a fórmula, foi melhorando, ia testando ali, principalmente no cabelo da filha, e foi melhorando. Então você vê o quanto ela tinha de persistência, de perspicácia, tá? E nós percebemos também que quando a Madame, lá ali no final da sua vida, ela o quê? Contraiu uma doença renal. E isso não é apenas um detalhe, viu, gente? Segundo a psicossomática, os rins adoecem diante do medo e da insegurança. Mas você vai falar, Kátia, ela era uma mulher tão ousada, fazia isso, se arriscava, ia falar ali na frente dos homens, sim. Mas ela fazia tudo isso para se afastar de um medo e de uma insegurança, porque a base, o referencial era medo e segurança. O nosso referencial tem que ser o amor, o nosso referencial tem que ser a paz, o nosso referencial tem que ser um legado de levar e frutificar, vinda da base que é o amor. Mas quando nós estamos fazendo com base, diante dos nossos medos, das nossas inseguranças, nós estamos atraindo doenças para nós, tá? Os rins também, eles são aqueles que suportam demais. Como se estava ali, eu estou suportando demais sozinha. Ela estava carregando demais sozinha. E ali os rins se colapsaram, como dizendo assim, eu não consigo mais filtrar essas emoções que não são vistas. E você vê, né? Madame passou a vida tentando provar que era forte, mas o corpo pediu pausa. O corpo pediu pausa. Então, quantas vezes eu já tive essa experiência do meu corpo pedir pausa? E não foi só uma vez. Eu já tive muito problema no pé, de fazer cirurgia, de cair, de quebrar, de pôr âncora. E por quê? O meu corpo pedindo para parar. Então, muitas vezes, o nosso corpo está pedindo pausa e a gente está forçando ele ao máximo. Então, veja, nós temos que começar a perceber que nosso corpo fala quando nós ocultamos e não queremos ver a nossa alma, né? Um outro tópico importante é quando a força dá lugar à verdade. Então, nos últimos dias da Madame, o que mudou? Ela amoleceu, né? Ela se reaproximou da filha, deixou Ed entrar em seu evento e pela primeira vez ela deixou a verdade ser mais importante que a imagem. Lembra quando ela falou com Ed que ela pegou a fórmula? Então veja, ela não construiu também apenas um império, ela construiu um legado, ela construiu uma ponte, ela construiu um espaço para mulheres negras sonharem, para mulheres negras sonharem em serem empreendedoras. Elas podiam ter um sustento e também trabalhar a sua autoimagem, tá? Então, você vê quantos detalhes nós temos aqui? E você? Qual dessas mulheres você assim se identifica mais?
Você se protege com a imagem? Ou você se protege com o controle? Ou com a produtividade? Será que você está tentando provar seu valor todos os dias? Por medo de ser esquecida, abandonada, rejeitada, trocada ou invisível? São perguntas que nós temos que parar um pouco e olhar para o nosso interior. Talvez está na hora da gente parar de lutar tanto com o mundo e começar a colher o que está aqui dentro de nós. Porque olha, a nova mulher, essa mulher renovada, essa mulher transformada, nós que somos filhas amadas de Deus, nós não precisamos adoecer para vencer. O corpo fala o que a alma cala. Veja, a Madame adoeceu nos rins e Ed adoeceu na alma. Nenhuma das duas conseguiu desfrutar de verdade o que construiu. Por quê, amadas? O corpo guarda marcas e a alma cobra o que não foi olhado. Madame foi vencida pela sobrecarga e Ed foi vencida pela mágoa. Deixaram um legado de serem as mulheres milionárias, mas e nas suas vidas íntimas? Foram vencidas pela mágoa e pela sobrecarga. Uma morreu de tanto lutar, a outra de tanto resistir ao perdão. Então, será que também nós estamos adoecendo de tentar provar algo? Será que estamos perdendo alegria por tentar controlar tudo? É um bom momento para nós, né? Pararmos e pensarmos. Talvez seja a hora de parar, respirar e permitir que a mulher nova, a mulher transformada, uma mulher com propósito, comece a se formar aí em você. Não precisa adoecer mais para se sentir aí que está no controle ou valorizada. Veja, essa mulher sábia, essa mulher com propósito, não precisa carregar tudo sozinha, nem morrer tentando para provar ser forte. Mulher guerreira. Não, mulher guerreira só espera a guerra. Eu quero lembrar você que Deus te chamou para você ser uma desfrutante e transbordante. E esse é o objetivo da comunidade Mulheres com Propósito. Aqui a gente trabalha nisso, para nós sermos desfrutantes, para nós sermos mulheres leves, mulheres tranquilas, mas mulheres com propósito, mulheres intencionais. E esse é o objetivo da nossa comunidade. Então, o que você está fazendo? Venha ter um grupo onde você vai ter apoio e eu possa ser a sua mentora. O link do grupo está aqui embaixo. E hoje terminamos os nossos vídeos. Foram 3 vídeos sobre a minissérie. E aproveite, se você não ouviu os outros, volta lá para ouvir. E eu te convido também a você compartilhar isso com outras mulheres e passar essa corrente e deixar seu like também e quem sabe também aqui um comentário. E veja, e agora eu te espero, sabe aonde? Lá na comunidade Mulheres com Propósito. Até mais, amada!